Fala, rapaziada do Pé Rachado Podcast, aqui é Mano Lobiano. Fala, turma, aqui é o Renato Ferreira, sejam bem-vindos a mais um episódio. E aí, Renateira, hoje estamos aqui com um candidato a deputado estadual, não é aqui da região, forte demais lá na área de Confresa, Araguaia, senhor Mauro Sérgio. Seja bem-vindo aqui no Dia da Redação, Mauro. Obrigado, quero agradecer também aqui os telespectadores de vocês aqui do Pé Rachado, né? Morei em Cuiabá há 9 anos, então assim, eu me sinto cuiabano por ter vindo para cá no ano de 2011 e permaneci aqui até final de 2019, né? Então tem uma história longa aqui. E aqui o estúdio de vocês fica no bairro Araés. Eu morei aqui no Araés uns 5, 6 anos. A gente morou aqui na Marechal Deodoro, com 2 sobrinhos que eu vim ajudar aqui, que perdeu o pai, depois perdeu a mãe, né? Eu assumi os cuidados com a minha irmã e passei a cuidar deles e da minha mãe. Então eu tive que mudar aqui para Cuiabá com eles e aí eu aproveitei e fiz direito nesse período e a gente tocou um espetinho aqui na esquina da Tenente Eulálio Guerra, né, com a Avenida Presidente Marques, em frente ao supermercado Santa Helena. Fiquei muito conhecido nessa região aqui do bairro de vocês. Talvez vocês passaram lá para comer espetinho, era o espetinho de rua mais famoso de Cuiabá. Enquanto eu fazia faculdade de Direito, a gente empregou algumas pessoas, gerou uma microempresa e era Mauro Grilo lá na rua. A gente ficava de uniforme e tudo, né? Bem perto da TV Santa América. Ficamos conhecidos aí nessa esquina e a gente, pessoal de Confresa vinha comer espetinho e acabava falando: ô prefeito, ganhei apelido de prefeito. Um dia o cidadão lá perguntou: mas por que você tem apelido de prefeito? Você foi prefeito da onde aqui? De Cuiabá você não foi, né? Eu disse: não, de Confresa. Mas o que levou um prefeito de Confresa a vender espetinho na rua, né? Eu disse: eu me elegi a prefeito em Confresa como vereador e assentado do assentamento. Então era uma pessoa não só humilde, mas tinha poucos recursos. Fui escolhido para vereador no ano de 2000 pelos assentamentos, ganhei uma eleição muito apertada, fui o segundo a votar do MDB naquele ano de 2000, e aí virei prefeito em 2004, logo após ter me elegido a vereador. Com a minha atuação na Câmara, consegui até hoje o único vereador a se eleger a prefeito na cidade, né? E a gente teve um mandato muito pujante, a gente trouxe tudo que Confresa tem, que desenvolveu a cidade, né? Hospital, frigorífico, Instituto Federal, foi tudo uma marca nossa na cidade, Caixa Econômica. Então a cidade expandiu, mas já era uma cidade que crescia muito, como cresce até hoje. Confresa é bem centralizada no norte Araguaia, é bem distribuída a MT 430, 437, né? Fica a BR-158, passa dentro da cidade hoje. E hoje o agronegócio encontrou a cidade maior depois de Barra do Garça naquela região, então está crescendo muito. Mas é uma cidade com muita falta de infraestrutura ainda, né? A região ainda é assim, todas as cidades de lá. Nós temos o Médio Araguaia mais desenvolvido, Barra do Garça mais desenvolvido, e a região norte ainda é muito carente. E é uma região hoje, votos válidos nas últimas eleições para prefeito, teve 60 mil de Cascaleira para baixo, né? E Confresa teve a metade desses votos sozinha, né? Quase a metade, né? A metade fica entre Porto Alegre e Vila Rica, essa população ali, são os municípios maior de população junto com Confresa. Porto Alegre fica 28 quilômetros de Confresa, Vila Rica quase 100 quilômetros. São tudo asfaltado hoje, mas a gente tem ainda um trecho de BR-158 para você chegar em Porto Alegre, que tem 130 quilômetros de estrada de chão, né, que era uma BR federal. E hoje é um grande problema na nossa região, ainda para o desenvolvimento da região norte Araguaia. Renatinho, a gente não é muito acostumado a conversar muito sobre política aqui no Pé Rachado, né? Mas começou agora a época de campanha e é impossível nós não conversarmos sobre isso, né? Porque é agora que vai decidir o futuro do nosso estado, do nosso país, quem vai gerir, quem vai estar lá representando a gente, ocupando determinadas cadeiras, né? E hoje estamos aqui com o Mauro. Obrigado pela presença. O Mauro já se apresentou por cima aí um pouco, já mencionou quase toda a história dele já diretamente, né? Mas Mauro... Me antecipei aqui, né? Você antecipou um pouquinho. Até peço desculpa a vocês, mas é a maneira de falar demais às vezes. A gente faz parte, tá certo. Mauro, o que fez você adentrar na política? Então, eu sou filho de Coxim, Mato Grosso do Sul, e meu pai me trouxe muito garoto, 7 anos, 8 anos, não me lembro mais, para Paranatinga, né?
E aí eu fiquei até 21 anos de idade lá. Estudei na primeira escola da cidade, que é o Apolônio, né? Aos 11 anos de idade eu me lembro estudando nessa escola. A gente foi levado para uma fazenda que ele tinha na região do Rio Ronuro. Eu tenho muitos amigos em Planatim, a gente está resgatando essas amizades agora. É uma estrada que economiza alguns quilômetros para Confresa, Cuiabá, quase 200 quilômetros, você não passando pela Barra. Então eu passo muito para Planatim hoje para vir a Cuiabá. Quando eu não preciso passar na Barra e Água Boa, eu procuro ir por Planatim e Canarana, né? Que dá acesso à BR-158, próximo a Cascalheira já. E aí, nesse município, a gente ficou morando em 2 regiões rurais. Meu pai decidiu ir para Confresa, que estava surgindo, né? Era a Vila Tapiraguaia. E o município de Porto Alegre já era emancipado. Então a gente foi para lá com recém-completado 21 anos, não tinha nem completado, mas já faço aniversário em fevereiro, a gente mudou em dezembro, né? Final do ano. E eu já mudei quase 21 anos de idade. E a gente foi plantar banana lá, na região amazônica, né? E é uma região de assentamento que hoje é PA Confresa Ancador, já está emancipando lá, titulando os parcereiros. Eu não tenho mais essa propriedade. E aí eu fiquei com meu irmão, meu pai, né, que logo já faleceu por problema de saúde, em 90, em 92 ele faleceu, e a gente virou produtor de banana, mas jovem, né, aos 24 anos comecei a me deparar que a gente tinha uma produção e não tinha estrada para escoar a produção. E a maioria da população era gente já de idade, vindo de outros estados, muita gente de Tocantins, muita gente de Goiás, muita gente de outras regiões do Mato Grosso. Então eu vi que eu tinha que fazer algo. Eu fui estudar o que era o associativismo, o cooperativismo, para ver se a gente trazia essa união entre os produtores. Acabou que o povo gostou da minha atuação nessa área. A gente criou uma associação em 96 e me convidaram para ser candidato a vereador. Nessa eleição de 96 eu perdi por 7 votos, fui o primeiro suplente do MDB, né? E aí, no outro ano seguinte, a gente já tinha um trabalho bem prestado na questão de organização dos produtores. E nesse intervalo eu ajudei a criar umas 20 associações no município. Fui eleito no ano 2000, mais pelos assentados mesmo, a vereador. E em seguida a prefeito no ano de 2004. Assumi em 2005. Como assentado da reforma agrária, cheguei a ser prefeito. Mauro, o senhor que foi vereador de Confresa, por sinal único a ser eleito como prefeito, né? Qual foi uma das principais bandeiras que o senhor levantou durante os 2 mandatos, como vereador e como prefeito, e que fez ter o voto do cidadão de Confresa? A minha atuação como vereador foi geral, na saúde, na educação, e a gente tinha naquele momento um prefeito que estava com o nome muito escandalizado, né? Ele não estava conseguindo aprovar as contas no Tribunal de Contas e tinha uma reincidência de erros, que era não investir os 25% da educação e nem os 15%. Eu fui obrigado a virar opositor dele e fiz um trabalho inédito no Mato Grosso, que foi pedir intervenção municipal. Depois de um grande trabalho de investigação, eu fui um delegado de polícia dentro da Câmara, sozinho. A gente fez uma investigação muito séria e conseguimos, no ano que ele renunciou ao mandato dele, a gente conseguiu, historicamente pelo Tribunal de Contas, abrir, né, um pedido de intervenção municipal. O tribunal aprovou e aí houve um rebuliço na Assembleia. O presidente da Assembleia, naquela época, José Riva, chamou o governador, entrou em negociação, convocaram o prefeito aqui na Assembleia para o prefeito renunciar ao mandato, devido a tantas acusações, e ele fez... Você vê, a lei de licitação é de 93, o prefeito estava no ano 2000 e não fazia licitação, tinha nem equipe de licitação na prefeitura. Então era muito gritante a situação. Aquela forma de agir como vereador, né, eu dei algumas entrevistas coletivas aqui em Cuiabá, levou que o tribunal ouvisse, né, esse pedido, e o governador acabou não fazendo a intervenção porque o prefeito renunciou ao mandato. Aí em seguida a população, principalmente da zona rural dos assentamentos, achou que era bem confiar esse mandato a mim. Então foi uma eleição carregada pelo povo, foi muito mínimos gastos. Eu tive uma eleição apertada, ganhei de um outro candidato que tinha uma estrutura muito grande de campanha. Eu tinha 10 candidatos a vereador e ele tinha 60. Né? E hoje somos concorrentes para deputado na cidade, mas a gente tem amizade de conversar, só que politicamente a gente é concorrente, né? Nunca ficamos politicamente um com o outro no mesmo barco.
E aí eu fui eleito e foi um mandato que tinha que fazer algo para o Confresa, né? Confresa tinha uma zona rural muito grande, mas muito abandonada, muitos assentamentos sem estrada, sem escola. A cada 5 quilômetros tinha uma escola da zona rural. Então, nossa primeira decisão foi centralizar as escolas dos assentamentos para ter qualidade na educação, formar os professores. E aí eu consegui um convênio com o INCA, convenci o governo federal de criar o PAC na reforma agrária para desenvolvimento. Nosso município foi um modelo de inicial e que morreu lá mesmo, né? E aí teve uma região do Paraná e Rio Grande do Sul também que usou esse plano piloto e não foi para frente. O INCA era contra esse tipo de projeto, acabou arrastando as obras por muitos anos, ficou nos mandatos dos outros prefeitos para terminar, mas Confresa tem com esse convênio hoje grande, 8 escolas grandes, do mesmo padrão, do mesmo modelo, que foi projeto que a gente fez. Trouxemos na briga política o Instituto Federal, com a ajuda do Dom Pedro Casadalga, da região, que é um bispo muito famoso, que teve em São Félix, que hoje é falecido, né? E através de uma carta que ele fez para a presidência da República, a gente conseguiu, com a força política da gente, tirar esse Instituto Federal que estava decidido a sair para Sinop. A gente convenceu o governo federal que, pelo número de assentados em Confresa, tinha que levar lá. Então, hoje tem uma unidade do Instituto Federal, formando engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, que hoje está ajudando a desenvolver a região com o agronegócio. Mauro, o que o senhor fez como vereador foi um ato de muita bravura, tanto porque muitos vereadores às vezes têm esse certo receio de bater de frente com o executivo por perder apoio, né? Mas isso mostra o compromisso que o senhor teve com quem elegeu o senhor para a Câmara Municipal de Confresa, né? Eu tenho uma transparência política, uma trajetória de ficar do lado do povo, né? Quando eu assumi a prefeitura, havia 2 contas da gestão. Ele era reeleito prefeito, eu elegi no palanque dele, mas eu avisei ele que não tinha como condição de eu ser parceiro dele na Câmara quando eu vi as contas dele, que ainda iam ser votadas, 2 contas. Eu encontrei muita inconsistências lá, inclusive provas já de desvio de recursos com notas frias e irregulares. Eu disse a ele que não tinha condições de ser parceiro. Se eu viesse como secretário da prefeitura, eu conseguiria ajudar ele a colocar uma equipe melhor, melhorar a qualidade técnica da prefeitura, né? E aí ele brincou com isso, achou que eu não ia levar isso a sério, né, que eu ia ser vereador como os outros, e eu tinha um compromisso com a sociedade, compromisso com os assentados, e eu via que ele estava não fazendo estrada, não fazia pontes, e estava tudo por fazer nos assentamentos. Eu vim dos assentamentos, eu vim para dar um recado para a Confresa, fazer uma mudança, né, geral. Eu não tinha como compactuar com aquela situação, e com 1 mês e meio de campanha a gente realmente já se tornou oposição, mas não adversário. Eu não buscava adversário, eu buscava corrigir algumas coisas na gestão. E, infelizmente, a gente teve que ir aprovando requerimentos no plenário, né? Os vereadores não tinham estudo, não percebia que isso ia trazer provas contra o prefeito futuramente. Então, quando tinha um empenho que eu achava que era um desvio de recurso, eu perguntava via requerimento aprovado pelo plenário. E eles aprovavam, né? Então, assim, aqueles requerimentos aprovados em plenário, eles viravam decreto legislativo. E o prefeito não respondia isso com 60, 80, nunca respondia nenhum. Então, isso tudo virou crime contra ele, né? Era a Câmara perguntando para ele. Era o vereador fazendo o projeto sozinho, né? Mas virava um projeto de lei que ele tinha que atender. E ele deixou de responder em todos os requerimentos, todos aqueles quesitos que eu achava que estavam infringindo a lei, né, e que não estava assistindo. A educação mesmo, questão dos 60% dos professores, é gritante os desvios na área da educação, que era o maior montante de recursos que o município tinha. Então, quando deparou essa situação toda, né, eu pedi o pedido de intervenção municipal, que era anos e anos que não investia nos 25% da educação. Eu busquei a Constituição, entrei com esse pedido, o Tribunal de Contas atendeu, e aí teve acabou ele se afastando, porque o interventor iria para lá e ia acabar indo preso, né? E aí logo eu entrei para prefeito, mas não foi fácil. Com esse afastamento, quase foi uma cassação, eu tive inimigos dentro do Tribunal de Contas também. As minhas contas como prefeito, nenhuma foi aprovada por perseguição. Eu tive apenas uma conta levada pelo Ministério Público para a Justiça, as outras foram tudo arquivada no Ministério por falta de provas, né? O Ministério Público não teve interesse em me denunciar. Então, assim, foi uma implicância política pela minha história de luta como vereador, né?
alguns anos foram tirados de mim da política, mas de fato eu saí da política pela saúde da minha irmã, que foi secretária, né? E voltei, disputei a prefeitura agora no ano 2020 e fui bem recebido em Confresa politicamente após estar 12 anos fora da cidade. Obtive 41,41% da intenção de votos da cidade. Mauro, o senhor sempre, em toda a sua trajetória, pensando no povo, né? Aqui em Cuiabá teve uma microempresa, né, gerando alguns empregos, e um dos marcos da campanha, do mandato do senhor, foi levar a JBS para a região, né? Isso que gerou vários empregos, né? Qual foi a importância para a região, para a cidade? Confresa tinha perdido o investimento da destileria Gameleira, que empregava mais de 1.000 pessoas numa destilaria de álcool. E aí, por anos de rescindência de serviço escravo, análogo na região, acabou fechando essa indústria e a gente ficou com uma grande parte da população desempregada. E nisso eu recebi a visita no meu gabinete, estava andando na região, um empresário que tinha frigorífico na cidade de Colíder, né? E ele, que era o Juína e Colíder, dono do Juína Carne na época. Então ele esteve lá procurando uma área, a gente firmou já apenas num dia um compromisso, eu doei a área do terreno do frigorífico, no fim, para a sociedade me ajudar a pagar essa área. Eu tirei dinheiro de agiota na época e acabei pagando essa conta sozinho. Eu não tenho a minha terra no assentamento até hoje, porque eu tive que dispor dela para pagar essa conta depois. Ficou em torno dos R$500 mil a dívida e eu tive que estancar isso, pagar essa dívida. Então, vendendo a minha propriedade no assentamento, né? Toda a vida eu fui contra vender terra, porque é um crime, né, fazer isso dentro dos assentamentos, mas fui obrigado a dispor dela para pagar essa conta e ficou só nas minhas costas. Mas hoje é o JBS que é dono dessa unidade e emprega muita gente no município e sustenta a região. Economicamente, todos os produtores de São José do Xingu, de Porto Alegre, até de Canarana, então vai bois para ser abatido. São 1.200 animais que são abatidos por dia e foi o primeiro frigorífico da JBS do Brasil a vender carne natura dos Estados Unidos nos supermercados. Foi a primeira unidade deles a fazer essa exportação direto dos Estados Unidos para atender a carne fresca nos mercados americanos. Essa região do Araguaia, ela tem como sua população uma grande parte de indígenas, né? O Confresa mesmo tem algumas. Tem uma história muito bonita tribos, dos né? índios tapirapés. Qual que é o seu relacionamento com essas tribos, com essa etnia? É uma muito boa e muito preocupante, né? Eu vejo a situação indígena hoje, não só no Brasil, mas na minha região, que eu convivo com muitos amigos indígenas, que eu construí ao longo, né, da vida, especialmente a eles tapiraguaias, os tapirapés, né? Mas hoje tenho muita amizade com os índios chavantes também, os índios xinguanos, que são várias etnias lá do Xingu, né? E a gente está aproximando mais deles, dos índios carajás, que são na região de São Félix. Então hoje você tem uma FUNAI que está sucateada, não tem, a maioria das aldeias estão sem veículos, né, para transportar os doentes que estão ali, estão muito mal assistidos. E muitas aldeias não têm nem enfermeiro, né, nem o trabalho de enfermagem, você tem que deslocar os municípios que dão assistência. Nós temos aqui no Mato Grosso um projeto de consórcio de saúde. Confresa é uma sede de consórcio, né, que agora está construindo com o Mauro Mendes um grande hospital lá que vai atender uns 40 leitos de UTI, né, mais de 75 leitos de enfermagem lá. Isso vai atender muito a região. Canarana hoje é uma das cidades que tem muita população indígena, atende bastante indígena lá, Gaúcha do Norte e os municípios de Barra do Garças e o município de Campinápolis, que tem muita população indígena, além do município de Santa Terezinha, de Luciara, São Félix, né? E a gente tem os índios Tapirapé que voltaram para a Confresa depois de um grande tempo que perderam a área deles. Então, assim, o Fernando Henrique decretou a reserva deles e eles voltaram para a Confresa e hoje são os índios bem queridos na cidade. A gente tem vereador eleito, né, no município, hoje o primeiro vereador nessa última eleição a ser eleito em Confresa, mas na região a gente está tendo vários vereadores indígenas, especialmente no município de Alto Boa Vista, município de Luciara, município de Gaúcha do Norte. Nós temos indígenas vereadores no município de Campinápolis. Hoje a metade da população de Campinápolis é indígena. Eles têm eleitores suficientes para ser prefeito na cidade hoje de Campinápolis. Os índios chavantes são a maioria dos eleitores da cidade hoje, do município.
O que essa etnia pode esperar do Mauro, caso ele venha ocupar uma cadeira na Assembleia? Eu estou entendendo nessa campanha o que eu fiz para a Confresa, eu tenho que fazer para o Araguaia, mas não como executivo, como executor. Como eu fui vereador, eu tenho experiência na Câmara de bater de frente, né, com os problemas do município. Eu vou trazer os problemas do Araguaia para bater de frente aqui, chamando os demais deputados, colegas, para olhar a nossa região com mais atenção. Os povos indígenas ali nos municípios são uma grande população indígena, acho que fica no Araguaia e Xingu, né? O meu slogan é Avante Araguaia e Xingu, lá para a região, e mais somada, juntos somos o Mato Grosso mais forte, porque eu sinto a minha região ainda um pouco distante de Cuiabá, da capital. A gente sente que os índios são vistos apenas pela obrigação do governo federal, que a nossa Constituição trata isso, né? Só que nós temos que mudar nossas leis, né, de Mato Grosso, mudar a Constituição, mudar a Constituição estadual. Eu acredito que o Estado tem que dar uma assistência maior. O Estado já faz isso na educação com parceria do governo federal, para a educação indígena, mas a gente tem que avançar mais na saúde e na assistência deles, para eles sobreviverem melhor. Hoje você encontra aldeias muito pobres, passando fome. É um caso assim de calamidade que você vai lá. Depois dessa pandemia se tornou pior a situação indígena. E o governo está fazendo a sua parte, entregando cesta básica, o cartão, né, do ser família para algumas famílias indígenas, mas não são todas as aldeias atendidas ainda. E a gente não deve só sustentar com cesta básica, a gente precisa fazer que esses povos sejam assistidos pela cultura deles mesmos, investimento neles mesmos. Então a gente tem alguns projetos que a gente vai levar à frente na Assembleia. Vamos trazer alguns indígenas para ocupar lugares no nosso gabinete, criar um gabinete indígena dentro do meu gabinete, que é a minha proposta para eles hoje lá no Araguaia, né, para toda a população indígena, ter um representante deles mesmos, legítimo deles, de algumas etnias comigo, para tratar isso com o governo estadual, para tratar isso com a Assembleia, criar novas leis, aproximar mais o governo do Estado com essas histórias e essas culturas. Por exemplo, os Chavantes têm um tipo de cultura, né? O Tapirapé tem outra, os índios de São Félix Carajá têm outra cultura. Então você tem que entender as etnias, a cultura deles, o que eles plantam, o que eles gostam de colher, o que eles gostam de se alimentar. A gente apostar no extrativismo, tem que ter produção lá. Os índios também têm que ser assistidos na agricultura familiar. Então eles precisam ter a subsistência da terra para alimentar eles hoje. Mas eles precisam usar a roupa, o calçado, eles precisam ter celular. Os jovens de lá também querem ter acesso à internet, né? Todo mundo quer ter o seu celular, eles precisam de renda para isso. E muitas vezes a população é desinformada. Tem gente que acha que você nasceu índio, você já tem um cartão do governo federal, vai receber um benefício do INSS. Isso é uma grande mentira, né? Isso não existe. Lá, os índios não são, alguns são funcionários da saúde, da educação na aldeia, outros são aposentados, outros recebem um auxílio do governo, pelo Bolsa Família ou pelo Ser Família do Mato Grosso hoje, e muitas famílias não têm renda nenhuma, né? Então, você precisa de um artesanato, né, que eles vão fazer, outros precisam de caças, e aí o grande desenvolvimento de Mato Grosso em volta está circulado entre as aldeias, e as aldeias estão ficando sem comida, porque os rios estão diminuindo os peixes, né? Em consequência, as reservas diminuem as caças para eles. Então você não pode ver os povos indígenas como era antigamente. E eles são a natureza, eles não preocupam com preservação de natureza, eles se preocupam em preservar a cultura deles. É a fala deles o tempo todo com a gente. Porque nós que destruímos o meio ambiente, a gente preocupa em preservar esse meio ambiente que a gente está agredindo. Eles são a natureza, eles falam em preservar a cultura deles. E a gente precisa de assistir o mais rápido possível essa população. Elas são brasileiros, e são mato-grossenses, né? E se mora no município de Confresa, é cidadão de Confresa, já tem vereadores. A gente tem que trazer eles para a política, para eles mesmos se representar. Minha proposta é que a gente faça enfrentamento político, que eles venham ter deputados estaduais. Hoje nós temos indígenas suficientes para ter mais de 40 mil eleitores indígenas. Eles não sabem se organizar politicamente, eles não são politizados ainda suficientemente para se organizar, ocupar melhor os espaços deles. Às vezes, pelo número de eleitores, por exemplo, do município de Campinápolis, eles poderiam ter 4 a 5 deputados na Câmara, na Câmara do município, se eles fossem organizados politicamente. Então, a gente quer fazer essa discussão com eles. Mas o nosso trabalho não vai ser só
para índios, né? O que a gente quer fazer é ser um representante do Araguaia por igual, por completo. Eu não posso deixar de representar os indígenas do Araguaia e do Xingu, mas eu tenho que trazer eles para junto comigo no gabinete, trazer essa voz indígena que passa fome, né, que não é assistida por uma estrada. Hoje você não tem muitos veículos, você não tem hospital, está faltando muita infraestrutura de escola nas aldeias, tem aldeia sem água, então tem aldeia sem tudo lá. E a gente precisa atender esse pessoal com carinho. E o Mato Grosso tem produção suficiente para você criar projetos para enfrentar isso. Um dos projetos que a gente vai trazer para a Assembleia é criar o consórcio de desenvolvimento indígena. O Estado de Mato Grosso hoje tem um consórcio de desenvolvimento setorial lá de regionais, né, que são o governo do estado junto com as prefeituras tem um bloco de maquinário junto com produtores que mantém as estradas, as MTs, as estradas vicinais, para atender as lavouras, produção de lavoura. Então a gente tem que ter isso também para as aldeias, né? Aí tem um grupo de máquina que vai gradear o terreno para espantar a mandioca deles, aquela assistência, plantou um arroz para a despesa deles, subsistência, a vida alimentar eles. Então vai aquele maquinário, colhe naquela aldeia, vai para outra aldeia. Então tem que ter esse consórcio para desenvolver. Não é você pegar as aldeias e desmatar e virar agronegócio, é para eles sobreviverem com comida. Então é isso que a gente tem que fazer. E ouvir eles. Eles têm que falar isso para nós aqui. Então a gente tem que trazer eles para a política, trazer para a mesa. Eu acho que a gente vai representar o estado de Mato Grosso, o agronegócio no lugar dele, com a função dele, que hoje é a mais importante do Brasil, é a mais importante para Mato Grosso, é que traz emprego para Mato Grosso hoje. Mas a gente sentar, tem conflito com o índio, vamos sentar, vamos conversar. A minha proposta é isso, é ser um representante que venha defender o agronegócio, mas que não deixe o índio esquecido, que não vai atropelar eles, o direito deles. Eu me formei em direito, então eu acho que a gente tem que dar o direito a quem precisa de preservar o seu direito. Então, a gente tem que discutir com os pequenos produtores, com ribeirinhos. Aqui em Cuiabá também tem história de ribeirinhos. Morei aqui, visitei o rio Cuiabá, pesquei no rio Cuiabá. Tem esse Cochipó do Ouro que está beirando a cidade, ainda é de águas cristalinas, né? Só perde isso dentro da cidade. Então, bem aí pertinho do Cochipó, aqui, a 10 quilômetros da cidade, você tem uma natureza diferente da capital. Quando a gente anda no interior de Cuiabá, aqui, você vê que é a única capital do Brasil que está no meio da natureza. Você tem uma grande cidade, você tem Chapada, você tem toda essa preservação dessa região aqui do Cochipó da Ponte, que é muito importante para a nossa capital hoje. Mauro, qual foi um dos principais motivos que o senhor veio colocar seu nome à disposição do povo para buscar uma cadeira na Assembleia? E o que o povo mato-grossense em geral pode esperar caso o senhor for eleito deputado estadual? Ao disputar a eleição no ano 2020 agora em Confresa, a gente obteve esses 41% da votação do município, que hoje foi para 23 mil eleitores, deve votar uns 16, 17 mil munícipes lá em Confresa, eleitores lá. É a segunda maior cidade da região do Araguaia, só perde em população para a Barra do Garças. É a maior cidade do Norte Araguaia, que esse Norte Araguaia nunca teve um deputado ainda na Assembleia, né? E aí a população sempre reclama que não tem nomes bons para eleger, para escolher, né? Então sempre alguém que saiu de lá perdeu as eleições, mas nós tivemos 2 suplentes já de deputados. O Dimas, do MDB, que é o meu partido, foi candidato alguns anos atrás e obteve 9 mil e poucos votos, foi o mais votado em Confresa, mais de 50% naquele ano. Foi bem votado em algumas cidades do Araguaia e ficou o 3º suplente do MDB. Essa é a história mais recente de um deputado mais votado daquela região de Confresa. E aí teve em Porto Alegre do Norte outra pessoa, que é o Washington José, que era locutor de rodeio, que foi pelo PTB também 3º suplente e assumiu 4 meses. O Dimas também assumiu o mesmo mandato aqui na Assembleia. Então aí a gente disputou a eleição, ficou bem votado, com praticamente 6 mil votos. Meu grupo já me lançou para a pré-campanha e a gente não teve como fugir dessa responsabilidade de representar a região. Mas de lá para cá surgiu mais candidatos, pré-candidatos, e hoje a gente tem mais candidatos na região. Mas a região em si tem opção para escolher, né? Eu fiz um trabalho em Confresa que levou a cidade a crescer, preocupei com geração de emprego, com educação, com a melhoria na saúde. O hospital do município, que está sendo ampliado hoje, foi a gente que levou junto com Blário Maggi, construção, parceria com o município, né? Hoje, o município empresta para o governo do estado 5 escolas dessas que a gente construiu no município.
Ao contrário, tem muito lugar que o Estado está sobrando escolas estaduais. Em Confresa, o município sempre teve mais aluno do que o Estado, e a gente também foi construindo parceria do governo federal, porque lá era muito assentamento, e foi cedendo prédios de escola para a SEDUC. Então, o governo tem uma dívida com Confresa nessa relação. E na região toda, o governo do Estado deve muito. O Blar Maggi fez um investimento bom na região, mas mais para o Médio Araguaia. O governo do Sival Barbosa olhou mais de carinho para o Norte Araguaia, e o Mauro Mendes está fazendo a diferença. Além desse hospital construindo em Confresa, nós estamos com pontes sendo construídas na região, em toda a região, do Norte Araguaia e do Médio Araguaia. Asfalto em todas as MTs está iniciando ou está terminando. Nós vamos terminar esse ano de ligar a cidade de Santa Terezinha, que é na beira do rio Araguaia. A BR-158 vai ficar até dezembro toda terminada, toda asfaltada nessa cidade. Nós já temos um avanço muito grande de Santa Cruz, do Xingu, de asfalto para Confresa, Santa Cruz agora para a região dos Baianos para Canabrava. Tudo está sendo asfaltado. A região de Novo Santo Antônio para São Félix vai começar. Então, a região está tendo muitas obras do governador Mauro Mendes. Então, é o primeiro governo que faz um olhar diferenciado para todo o estado de Mato Grosso, na nossa visão, por isso a gente está coligado com ele, E essa meta da região, hoje do Araguaia, é eleger pelo menos 3 deputados. Nós temos 64 mil votos válidos na eleição de prefeito no Araguaia inteiro, Só a Barra votou 32 mil pessoas, 15 mil em Confresa, 13 mil em Água Boa. Água Boa já tem deputado estadual, que é no Médio Araguaia, que é o doutor Eugênio. Então a gente quer eleger mais pessoas. E eu coloquei meu nome à disposição na região, com isso de vir para cá. Mas meu grande desejo é fazer com que a região do Araguaia se integralize mais com o Mato Grosso, principalmente com a nossa capital. Hoje o sentimento das pessoas da nossa região é muito Goiânia e Palmas, até porque Goiânia é uma cidade maior, mas é a mesma distância quase de Cuiabá, e Palmas é a nossa capital mais perto, 600 quilômetros de Confresa. Então vai muita gente de Confresa frequentar shopping, final de semana, os empresários em Palmas, para sair, para passear. É uma cidade muito bonita, realmente, tem muitos lugares turísticos. Então a gente precisa fazer com que essa região do Araguaia de fato seja integralizada no estado de Mato Grosso. Então ajudar o governo do estado, trazer essa cobrança do Araguaia, fazer com que o Araguaia se sinta realmente mais Mato Grosso, e Mato Grosso não deixe o Araguaia esquecido como sempre foi. O governo já deu esse passo, já está integralizando isso, mas a gente precisa ter reforços, elegendo mais deputados na Assembleia, para que esse olhar mude mais, que a gente atenda mais a população do Araguaia e as pessoas se sintam realmente mato-grossenses, integralizadas aqui com a nossa capital Cuiabá. Além da distância, que é um fator muito importante para nós de Cuiabá, receber informações lá do Araguaia, o Araguaia, mesma coisa da capital, quais os pontos o senhor acha que são, dessa distância o senhor falou, não é centralizado, e o que o senhor pode ajudar a centralizar o Araguaia, trazer mais perto da capital? Hoje tem essa ligação de Canarana com o município de Panatinga, que é a região leste, que é o meu município, que eu considero município que eu fui criado, eu considero a minha cidade, Natal. Não nasci lá, mas me criei lá, então eu amo a cidade. Ela torna Confresa mais perto, por exemplo, Cascalheira, os outros municípios lá do Norte Araguaia, quase 200 quilômetros mais perto de Cuiabá do que vir para Barra, Barra do Garça, quase 200 quilômetros mais longe para a gente ir para Confresa, se você passar por Barra do Garça. Então hoje o governador está terminando esse asfalto. Tem alguns 5, 6 quilômetros, pequena coisa de chão ainda. As duas cidades estão bem ligadas entre asfalto, E aí vai encurtar mais essa distância. Mas nós temos também a outra BR-080 que liga a região do Xingu com a região norte, e aqui mais o Pontal, o portal do Amazonas, que é da Amazônia, que é os municípios de Peixoto de Azevedo, de Matupá. Essa região se liga com São José do Xingu, que é outra demanda nossa da região, que seria fazer uma interligação de asfalto de Sinop hoje com Confresa. Então a gente tem um trecho grande de chão, é uma reserva indígena, que o governador teve lá há poucos dias conversando com o cacique Raoni. O cacique Raoni hoje, se não me engano, teve esse final de semana em Porto Alegre do Norte, vai estar em São Félix sexta-feira agora,
é um encontro indígena que tem lá, e a gente, ensinou bem para o governador que eles querem esse asfalto, só não querem ainda a construção de ponte, né? Ali no rio Xingu, porque há muitos anos as aldeias exploram esse transporte na balsa. Eu diria que a gente tem que avançar na mesa de negociação com os indígenas, ajudar melhor o desenvolvimento indígena e construir a ponte, mas permitir que os índios cobrem um pedágio verde para eles, porque você está usando o rio deles, que eles foram criados, estão muitos anos ali dentro, que eles preservam muito bem o Parque do Xingu, que é o maior parque do mundo preservado, né? A gente tem que cuidar disso aí, e que eles fazem muito isso, representa muito bem a força do Xingu hoje para o mundo inteiro, né? São os índios que habitam ali, principalmente o cacique Raoni. Eu acho que construir e ter essa cobrança é mais do que justo. O governo constrói a ponte, mas eles continuam com o pedágio ali, pedágio mais barato, mas sempre pedágio verde, que eu acho que tem que construir essas leis, para que eles sobrevivam lá dentro das reservas e que incentive essa arrecadação a investir na segurança do parque, a investir na preservação do parque. Eu acho que tem que manter isso lá com eles, né? Mas convencê-los, dar garantia em projeto de lei que isso é avançado. Essa é a nossa função, é a função do deputado, ficar entre o governo, entre a população. Eu acho que o deputado a Assembleia cria as leis, então você tem que cuidar de pessoas, cuidar de comunidade, cuidar de cidade, cuidar do Mato Grosso, né? Representar o povo ao governo do Estado, fiscalizar o governo do Estado e melhorar essa política representando as regiões. Então acho que a Assembleia tem que ter representante de todas as regiões. Não dá mais para o Araguaia ficar sem vozes aqui na Assembleia. Então hoje o sentimento da região Araguaia é muito grande com o regionalismo, para que a gente venha, pelo menos aqui no Parlamento Estadual, a gente tenha vários representantes, não só um, porque hoje com 260 mil votos válidos, tem um número de quase 300 mil eleitores, né? Mas não vota tudo lá na urna, sempre fica faltando muita gente. Na última eleição em Confrade ficou 5 mil pessoas sem votar, então é um número muito grande ainda. Eu acho que esse ano a gente vai convencer mais as pessoas de procurarem a dar essa contribuição com a região e eleger candidatos de lá. E a gente está com essa proposta, vai enfrentar agora, a partir de quinta-feira, ter uma reunião, já com material em mãos. Meu material ainda não está pronto, fica pronto amanhã um pouco. Então a gente vai levar esse material para o município e vai começar de fato a discutir com a sociedade ali do Araguaia, aqui de Cuiabá também, que hoje sou bem conhecido aqui, de muita gente, morei aqui, igual eu falei, toquei esse espetinho, tive muitos clientes ali nessa esquina da rua Tenente Hora Guerra com a Presidente Márcio, que é muito conhecido ali, né? Era o melhor espetinho de rua em Cuiabá, muita gente falava, 40 sabores de espeto. E aí ele estudou, né, a direito. Isso ajuda muito, né, uma faculdade dessa a você fazer leis, legislar lá, né? Eu estou estudando, especializando em direito administrativo, que ajuda muito a entender a área administrativa, né? Hoje, se eu tivesse esse curso, essa faculdade, teria sido um prefeito melhor para a minha cidade, tecnicamente. Mauro, que mensagem que você tem para deixar? Eu queria deixar um minuto para você poder dar um recado para o público de casa que não te conhece, para te acompanhar nas redes sociais, acompanhar seu dia a dia. Você vai estar muito lá para o interior, de vez em quando o pessoal vai conseguir acompanhar seu trabalho aqui na capital, correto? Gostaria que o senhor passasse essa mensagem para o público que nos acompanha. Sim, ainda temos uma rede social ainda pequena, porque a gente, o pessoal da minha idade não se preocupava muito com isso, né? E as coisas vão se inovando tanto que há pouco tempo não tinha um tipo de programa como esse, podcast, não existia isso, né? Isso é coisa nova no Brasil, está novo nessa eleição. Então, assim, eu ainda sou ruim de ferramenta, não sei bem trabalhar com as ferramentas, né? Mas a gente tem os parceiros para essa campanha, tem os jovens do meu município que vão ajudar, tem meu filho, né, lá em Confresa, tem meu sobrinho Arthur Yuri, que vai ajudar a gente a fazer esse movimento de juventude na nossa campanha. A gente tem proposta para os jovens, primeiro emprego também, né? Eu fui aqui empreendedor, então, assim, o meu recado que eu deixo é que a gente tem que avançar, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar muitas coisas. Eu tenho 52 anos, mas eu sou um jovem para a Assembleia. Eu venho com uma sede de juventude, de fazer mudanças. Eu ainda tenho isso muito dentro de mim, no meu anseio político, de trazer
fazer política com mais responsabilidade. A gente vai deixar clara essa proposta nos próximos dias pelas nossas redes sociais. Você vai poder me acessar no Instagram, Mauro Sérgio _Araguaia, né? Você pode acessar o meu Instagram hoje, que ainda tem só, e ajudar a curtir, ser meu seguidor lá para ajudar, né, a desenvolver uma discussão política. Os nossos projetos eu costumo fazer reunião política à noite, onde eu passo nas cidades. Eu vou para o meio do povo, eu falo a minha proposta e eu faço perguntas, eu deixo o microfone na mão das pessoas para que elas vejam se eu estou preparado para aquele cargo que eu estou me candidatando. Eu sempre fiz campanha assim para vereador, para prefeito, ouvindo a comunidade. Então, eu sou uma pessoa, sou muito guerreiro. Eu faço caminhada o dia inteiro na cidade, a pé, de carro. Então eu começo às 6 horas da manhã a minha campanha, tomando café com alguém, ou na padaria, ou na minha casa, ou no escritório político. Eu gravo, eu saio na rua, eu faço muita campanha de rua. Eu sou imbatível na rua, imbatível em reuniões, né? Eu fico rouco, eu não preciso de microfone, eu falo para 300 pessoas. Eu tenho essa dinâmica política. Então a gente vai ser um candidato aguerrido por esses 40 dias que ainda tem na campanha, e a gente vai colocar a nossa proposta nas ruas. O recado que a gente passa é que conheça os candidatos, procure os candidatos aqui de Cuiabá. Eu me sinto também candidato dentro de Cuiabá, porque eu gosto da cuiabania, vivi aqui quase 9 anos, né? Eu sei dos problemas que Cuiabá enfrenta, que a nossa capital enfrenta. É uma capital, como eu disse, muito diferente. Nós temos o Cerrado aqui, nós temos a Chapada, temos o Pantanal. Então é uma capital rica em natureza, e que eu acho que o turismo ainda está muito aquém do que deveria estar. Não só aqui na capital, mas como no Pantanal, no Cerrado Mato Grossense e na minha região. O turismo tem como empregar muita gente, é uma das coisas que a gente vai enfrentar bastante na Assembleia Legislativa, para que o governo mude os investimentos nessas áreas, e vai trazer muitos empregos lá para a minha região. E eu acredito que aqui na capital nós ainda não somos suficientemente conhecidos no Brasil. A gente precisa explorar mais isso. E você tem que ter competência no governo e competência na Assembleia, para que tenha leis que vão ajudar o governador a enfrentar isso aí, a mudar essa realidade do turismo em Mato Grosso. Então o recado que eu deixo é que os jovens se engajem mais com política, para que a pessoa que não precisa mais votar, que vai ainda acreditar nisso, mas que não brigue só pela presidência da República. O importante é ter deputados compromissados nas Assembleias Legislativas dos estados, né, na participação federal, na nossa Câmara Federal, com o nosso senador que a gente tem, né? Eu não vou trabalhar para eleição de presidente, né? Eu tenho uma candidata a presidente do meu partido, que é a Simone Tebet, né? E eu tenho que representar a candidatura dela. E quando eu falar dela só. Mas hoje nós temos uma briga muito polarizada. Eu acho que cada um tem que analisar bem esse momento. Não só o voto do presidente da República, mas aquele que faz a diferença ali perto de você, que é o deputado estadual, né, da sua cidade, da sua região, que é o governador, que é o deputado federal que você vai escolher. Você tem que escolher isso a dedo. Olhar bem os projetos e as falas e as campanhas que vão ser conduzidas. Da forma que a campanha está sendo conduzido, se já denuncia para você se é um candidato confiável. Eu sempre tirei como eleitor o aspecto de uma campanha, né? Você tem no olho do candidato, a proposta do candidato, você vê se isso é verdade, se condiz a história dele com a campanha que ele está propondo, né? E eu vou trazer muito essa força interiorana aqui para a capital, para a Assembleia Legislativa, esse compromisso de estar ajudando a mudar Mato Grosso. O meu slogan é Juntos Somos Mato Grosso Mais Forte. Eu quero unir mais a minha região e ajudar o estado de Mato Grosso em si a melhorar a vida dos mato-grossenses através da Assembleia Legislativa. Isso aí, candidato. O candidato colocou um ponto muito importante para a gente. Agora é época de analisarmos os candidatos, olharmos com firmeza realmente as propostas que cada um tem a apresentar. É agora que a gente decide o nosso futuro. Sim. Então, prestem muita atenção na hora de... E não adianta chorar por 4 anos, né, meninos? Não adianta reclamar, né? E muitas vezes as pessoas nem lembram nem quem nos votou, principalmente para deputado estadual. Votei porque o vereador da minha cidade pediu, porque o prefeito da minha cidade pediu. Você tem que votar se você confia naquela pessoa. Não é porque o deputado fulano tal está apoiando o outro. Você tem que analisar o candidato. Se você tem um amigo que é vereador na cidade, que é prefeito, pede voto, mas analise o candidato que ele apresenta com os candidatos que estão surgindo na região, os demais candidatos. Tem deputado que merece ser reeleito, tem trabalho brilhante na Assembleia, mas merece também renovar. Tem que trazer gente nova, né?
para a Assembleia, principalmente a minha região. Eu acho que aqui a própria capital também tem que fazer renovação. Então, é preciso que traga ideias novas, né? E enfrentamentos novos. Eu fui uma pessoa, eu acho que a gente tem que mudar muita coisa no Brasil. Por exemplo, hoje eu estava falando com uma parte da minha equipe de pessoas que eu vou trazer uma briga para as Assembleias Legislativas de todo o Brasil. Eu quero representar um grito de mudança na questão de escolha dos conselheiros tribunais de contas do Brasil afora, do TCU e do TCE. Porque eu acho que a gente tem que dar uma qualidade política nesses órgãos e fazer com que essas pessoas não sejam indicação política. Você precisa de colocar, não é raposa no galinheiro, eu não estou falando mal dos nossos conselheiros, eu estou dizendo que no Brasil, para nós ter seriedade, a gente tem que enfrentar isso lá na base política do Brasil, na fiscalização. Como é que você coloca um ex-deputado que já ganhou o voto de muitos prefeitos, em longa história, num tribunal de contas, um cargo vitalício, e ele vai aprovar a conta desse amigo político que apoiou ele já no passado várias eleições. Então, dá uma desconfiança para a população que esse trabalho não é sério. Será que essa conta é mesmo correta? Né? Será que não perseguiu alguém, como eu senti perseguido quando eu fui prefeito? Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas no Brasil. Eu vou ser uma voz. Eu vou ser uma voz aqui na Assembleia que vai enfrentar alguns paradigmas. Algumas pessoas vão virar, talvez, eu não tenho problema, eu não quero ter inimigos na política, mas eu quero discutir com a Assembleia, com os componentes, com os colegas, mudanças, e quero ser uma voz no Brasil de algumas mudanças importantes, como é essa de nomear conselheiros, né? A nossa Constituição Estadual diz uma coisa, alinhada com a União, mas muitas vezes as pessoas que são nomeadas não correspondem com o que a lei está mandando, né? São 10 anos de experiência de cargo, às vezes é advogado, economista, né, contadores, e o cara tem que ter 10 anos, tem que ter uma vida muito realmente correta perante a sociedade, se ocupar um cargo desse, e muitas vezes esses quesitos que está na Constituição não é respeitado. Então a gente precisa dar rumos a isso. As contas do Tribunal de Justiça, quem aprova é o Tribunal de Contas. A conta da Assembleia, do Governo do Estado, de toda a autarquia do Estado, das prefeituras, das autarquias municipais, são aprovadas por esses conselheiros. Então, eles têm que ser umas pessoas, se é nomeação, mas assim, uma nomeação muito ética. Então, assim, quem já foi político, quem tem condenação, ou que está acusado do Ministério Público, essas pessoas que não devem, né, ir para lá. Eu não sei se a gente vai chegar um dia a ter concurso público para um conselheiro, mas pessoas que passou por uma faculdade de Direito como eu, já está com uma certa idade, eu me formei com 47 anos, mas você, que está um jovem, talvez faz um direito, você sonha em participar de um concurso público, e esses seria um concurso público muito interessante, né? Ganha o valor de um deputado, ganha na Assembleia, é um cargo vitalício, né? Então, assim, a gente tem que ter esse enfrentamento, mas a gente vai encontrar muitas barreiras nesse sentido, mas eu digo para vocês que eu vou ser uma voz dentro da Assembleia, buscando esse entendimento das outras Assembleias para levar esse recado para a Câmara Federal ou para o Senado Federal. Eu acho que isso tem que vir dos estados brasileiros, para que a gente possa ter uma mudança muito grande na Constituição brasileira. Perfeito, Mauro. Eu agradeço a sua presença hoje aqui, acho que deu para esclarecer algumas coisas. Deu para o nosso público conhecer o Mauro, é um rosto que não é conhecido aqui pelo público que nos acompanha, né? Então, público jovem, né? É muito bacana, a gente agradece a sua presença. Esperamos que você volte durante essa campanha, é uma longa jornada, é pouco tempo, só que é um tempo muito trabalhoso, né? É uma caminhada bem árdua aí. Um tempo de engajamento, né? Não é um período fácil, ainda mais numa eleição como essa, que serão muitos candidatos. Então o trabalho é duro. Então desejamos boa sorte para o senhor. É sempre bem-vindo aqui na casa. Muito obrigado. Beleza? Pessoal, sigam o Mauro nas redes sociais. Qual que é o arroba mesmo, Mauro? Instagram nosso é Mauro Sérgio Araguaia, e eu tenho 2 Facebook, Mauro Sérgio, tá? Todos eles. Mauro Sérgio Pereira de Assis, ou Mauro Sérgio sem acento no E, Mauro Sérgio com acento. Vários, tem uma mudancinha nos nomes para criar novos Facebook, né? Então é isso aí, pessoal. Agradeço você que nos acompanhou até aqui. Convido a acompanhar o Mauro nas redes sociais. Sigam aí o Pé Rachado. Aguardo vocês semana que vem. Compartilha com o povo, que é importante nós conhecermos cada candidato que temos aqui
à disposição para representarmos aqui no nosso Mato Grosso. Então compartilhe com os amigos, comente aqui, deixe o like, tamo junto. Obrigado, Mauro. Obrigado. Uma coisa, obrigado Renatinho. a vocês. É isso aí mesmo. Então, Obrigado, Renato. valeu, turma. Até semana que vem. Até mais.